Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 23 de julho, quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho da Santa Missa de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Fizeram uma pergunta a Nosso Senhor: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Notemos, irmãos e irmãs, em primeiro lugar, a passiva divina. Foi dado, isto é, Deus lhes deu esse conhecimento. É Deus que dá o dom de conhecer o reino do céu. Surge então uma pergunta espontânea: por que aos discípulos foi dado este dom, mas ao povo não foi dado? Nós precisamos compreender a história, o tempo, inclusive, em que o Evangelho de São Mateus foi escrito. Este Evangelho foi escrito no ano 80, e nesse ano já existia uma clara distinção entre os discípulos de Jesus, aqueles que faziam parte da igreja, da comunidade, e aqueles que ficaram de fora porque quiseram. Ficaram de fora porque diziam não compreender, não entender o Evangelho, porque não queriam se converter, não queriam mudar de vida. Por isso, para essas pessoas, toda a pregação do Evangelho não passava de um enigma incompreensível. Então, eles rejeitam entrarem na dinâmica do dom que Deus oferece de conhecer a sua palavra, porque conhecer os mistérios de Deus significa ter um coração aberto para amá-lo, para entregar a vida a Ele, para fazer o itinerário de conversão. Todos nós que fazemos a experiência de pregar, muitas vezes nós percebemos como existe muitas vezes uma indiferença muito grande de algumas ou de muitas pessoas. Então, de acordo com o evangelista, essas pessoas têm pouco e acabam de perder aquilo que têm, porque não dispõe o coração para progredir no conhecimento de Deus. Por isso, aquele oráculo negativo do profeta Isaías, que também aparece em São Mateus: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Se Deus conhece a dureza de um coração e mesmo assim ordena que se lhe pregue o Evangelho, então Deus aceita, ratifica tal dureza de certo modo. Deus tem esperança de que mesmo os corações duros possam se converter, possam mudar.
Então, se nós ouvimos com má vontade, com distração, a palavra de Deus, evidentemente que nós não receberemos a graça de progredirmos no conhecimento desta palavra. Não porque Deus não nos queira dar, mas porque nós livremente rejeitamos aquilo que Deus, desde sempre e para sempre, em sua benevolência, nos quis oferecer. Um bom dia, uma boa meditação, que Deus abençoe a todos.